O Fluminense vem até Recife para conseguir mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. É óbvio, é claro que o Fluminense aqui vai jogar contra um time que na tabela está bem abaixo. Mas a situação também não é tão molezinha assim não. O clima está diferente aqui em Recife, como você pode perceber, não está um sol que a gente talvez espere de uma capital do Nordeste, está uma ventania absurda, chuva, mas o clima está diferente também no Fluminense. O clima, só que lá saiu de um clima com muito vento, com muita chuva, para um clima de mais paz, de mais felicidade. O clima é outro com o Luiz Ubeldia depois da saída do Renato Gaúcho. O Fluminense venceu o Botafogo, foi crucial para suas pretensões na temporada e também crucial para sua, para a autoestima do torcedor, para a sequência do que pode ser uma sequência inicial muito importante para o Luiz Ubeldia. A vitória aqui é crucial. Como a gente vai consegui-la? Por que ela é tão crucial? Você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, eu estou diretamente de Recife, porque hoje tem Sport e Fluminense aqui na capital pernambucana. Como eu falei, o tempo não tá dos melhores, eu tô aqui na frente do hotel do Fluminense gravando esse pré-jogo daqui para poder trazer aquele conteúdo sempre no local, tá? No local do acontecimento, a gente sempre tá em todos os jogos do Fluminense, nós do Grupo Jornada. Bem, vamos lá, informações básicas sobre o jogo. Esse jogo, ele acontece aqui na Ilha do Retiro às 7 horas da noite, então é daqueles primeiros horários de Campeonato Brasileiro. Transmissão só pelo Premier, mas você sabe, transmissão direto do estádio, com a minha narração, com os comentários do Vitor Lessa. Os dois, inclusive o Lessa tá aqui também em Recife. Você sabe que você acompanha aqui, transmissão direto do estádio. É aqui no Raiz Tricolor, tá? Em parceria com o Jornada, com o canal do Lessa, com o canal Gol de Barriga, com o canal 20. E, claro, também sem delay nenhum, com toda a cobertura de pré-jogo, de pós-jogo, tudo aquilo que você já está acostumado a ter com a gente aqui no Raiz Tricolor, tá? Informações adicionais também sobre o jogo, apita Rafael Claus. Um jogo de deixar correr, né? É um cara que gosta de deixar correr. Enfim, vamos ver como é que vai ser a arbitragem dele. Eu não gosto muito, mas é um cara muito conceituado. Os últimos jogos não têm sido tanto problemático assim pro Fluminense, mas não é à toa que foi apelidado de Rafael Caos, né? Enfim, felizmente, esse é o padrão do Rafael Claus hoje em dia. Bem, vamos lá. A gente fala aqui nesse pré-jogo, a primeira coisa é do tamanho da importância desse jogo pro Fluminense. Eu vou abrir a tabela e vou deixar a tabela aqui do lado aqui na edição para vocês darem uma olhada. O Fluminense hoje, ele tá antes da rodada começar, eu tô gravando esse vídeo aqui antes de Atlético Mineiro e Juventude, mas de qualquer maneira Atlético Mineiro e Juventude não mexem em nada na classificação do Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro, né? Tipo, qualquer um dos dois que tiver ganhado o jogo não vai mexer muito. E o que tá mexendo é a câmera, você tá percebendo aí, tá dando uma mexida, mas é por causa do vento que tá aqui. Aqui é Recife Antigo, se eu não me engano, não estou mais em Boa Viagem, estou em Recife Antigo aqui o bairro. Mas enfim, o Fluminense entra na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Olhando para cima, graças à vitória contra o Botafogo, a gente entra nessa rodada não pensando que se o Juventude ganhar, que se o Vitória emplacar a sequência, o Fortaleza. A gente olha para cima. A nossa briga hoje ela é com o São Paulo e a gente tá tentando, a gente vai tentar, a gente vai forçar, e a vitória contra o Sport passa por isso, brigar com o Mirassol, com o Botafogo e com o Bahia. Esse é o cenário natural das coisas, esse é o olhar que a gente tem que ter para a tabela do Campeonato Brasileiro. O Fluminense hoje não briga com o Cruzeiro, não briga com o Palmeiras, não briga com o Flamengo. Isso não tem hipótese nenhuma, mesmo só jogando o Brasileirão até o final do ano. Por outro lado, sim, o Fluminense pode brigar com Botafogo, Bahia e Mirassol. São 3 times que estão à frente. Hoje a diferença, por exemplo, do Fluminense e Botafogo, ela é uma diferença de jogos atrasados. O Fluminense tem 2 jogos a menos e tem 6 pontos a menos. Mas não dá pra ficar contando com jogo atrasado. Eu odeio esse negócio de, não, a gente tem jogo atrasado pra jogar, então vamos contar com esse jogo. Não, não é essa parada não. Não é assim que funciona não. Até porque o Mirassol tá contando com jogo atrasado também e a gente enfrenta eles. Então, obviamente, esse olhar que a gente vai ter pra tabela de hoje é de ganhar o Sport, que está na lanterna. O Sport tem 14 pontos. A gente só não pode confundir o cenário atual do time com o cenário dele no campeonato. O Sport está na lanterna do campeonato muito pelo que aconteceu no início do campeonato. O Sport conseguiu fazer um início pior do que o que a gente fez no ano passado. Sim, acredite, tem como ser pior, e foi pior o do Sport. Mas se você pegar a classificação do retorno, o Sport está em 14º.
É um time que no retorno do Campeonato Brasileiro, ele não é o lanterna afundado. E o retorno está falando de 5, 6 jogos aí para alguns dos times, né? Então, é um time que brigaria para não cair. Claro que a derrota para o Fortaleza é um baque grande nas pretensões e no ânimo do Sport. O jogo contra o Corinthians que eles venceram na Ilha do Retiro, a ilha estava abarrotada, estava cheia de torcedores do Sport, inclusive a torcida do Corinthians também lotou o seu espaço. Então, era um jogo que a torcida veio pulsando. Aí empata com o Red Bull, já tinha empatado antes, né? Perde pro Fortaleza. Obviamente, esse resultado contra o Fortaleza pesa muito e o time começa a ficar naquela mais de a torcida. Acho que não vai dar mesmo para escapar. Eles até estavam num pensamento de escapada. Então isso ajuda um pouco a gente, mas não dá para poder achar que a equipe do Daniel Paulista vai vir de qualquer jeito, já rebaixada, não. Eles estão na briga ali ainda. Tanto se você pegar os últimos jogos do Sport, os últimos 10 jogos mesmo, são muitas derrotas. É o próprio período do Daniel Paulista. Não é uma campanha... Não tô falando que a campanha é boa. O Sport não virou o Bayern de Munique do nada. Só tô colocando que o Sport tá na tabela é muito mais pelo início do campeonato. Hoje, o cenário do Sport seria talvez, dentro do campeonato, seria a mesma coisa que a gente enfrentar o Vitória. E foi uma equipe que, com o Renato Gaúcho, a gente levou metade do time reserva e ainda assim ganhou fora de casa. Então o Fluminense segue sendo favorito. E tem que exercer esse favoritismo contra a equipe do Sport aqui na Ilha do Retiro. Como vencer esse jogo? A gente fala agora na parte do bola e campo. Escalações prováveis já estão aí. Vou ler primeiro a escalação do Daniel Paulista, treinador que assumiu o Sport sabendo que estava numa arriscada gigantesca, né? Estava assumindo o Sport para tentar fazer um milagre e que provavelmente ia apanhar mais do que conseguir vitórias, né? Time do Sport escalado com a provável escalação com Gabriel Vasconcelos. Alguns nomes conhecidos, tá? O do Gabriel Vasconcelos, por exemplo, goleiro ex-Juventude, que tinha um prognóstico bom. As contratações do Sport no ano não foram de todo ruim, assim, pensando nos nomes, tá? Na lateral direita e lateral esquerda, por exemplo, 2 nomes interessantes. Aderlan, que era do América Mineiro, o Luan Cândido, tem passagem também pelo Red Bull Bragantino. 2 laterais conhecidos que até nem estão tão mal. Na zaga, o Rafael Thierry é dúvida, porque saiu com dor na lombar no último jogo. Então deve jogar João Silva e Ramon. O meio de campo com Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima, sim, aquele. E no ataque, Mateuzinho, Léo Pereira, mas aí pode ser que jogue Romarinho, aquele, ou o Barleta. E centroavante, ou o Pablo, aquele também, Atlético Paranaense, ou o Colo Ramírez. Assim, eu pedi ao meu amigo Lucas Holanda, tem um canal do esporte aqui, para ele me enviar. Falei, cara, manda uma escalação provável aí, só para eu ter uma lógica do que vocês aqui de Recife estão falando. E aí ele escreveu a escalação e falou, cara, que escalação merda. De fato, o time do Sport não é um time, esse time aqui, gente, não é um time que a gente vá olhar e vai falar bem assim, esse time mete medo. Não, pode ganhar, porque futebol é uma doideira. Futebol acontece esse tipo de coisa. Ninguém aqui vai ser maluco, e o vento apertou muito aqui agora, de falar que o time do Sport não pode ganhar o Fluminense. Não é assim que funciona o futebol. É a frase lá do Renato Paiva, né, que dá entrevista melhor do que treina time. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. E é isso. Agora, o Fluminense precisa fazer o quê? Olhar para o favoritismo que tem. Por quê? Olha a escalação aí do Fluminense. Tá falando de uma escalação que tem Fábio, aprovável, né? Se o Zubeldia não poupar ninguém. Samuel Xavier, Thiago Silva não viajou para cá, né? Foi preservado ali por conta das dores que sentiu no último jogo. Então a zaga deve ter Ignacio e Freitas, na lateral esquerda, René. Curiosidade, Samuel Xavier e René fazem parte de talvez o melhor time que uma geração de adolescentes e jovens do Sport viu, que foi o time de 10 anos atrás. Era Samuel Xavier e René, a dupla de laterais do Sport também. Se destacou muito na Série A, quase foi para Libertadores. E aí, completando, um time que tem Hércules e Martinelli, um time que tem uma contratação como foi o Lúcio Acosta, um time que tem Serna, Canobi e Germancano de centroavante. Esse time treinado pelo Luiz Zubeldia, ele não pode entrar em campo contra esse time do Sport se achando inferior. Na verdade, ele não pode nem se achar em igualdade. O que talvez coloque em igualdade seja uma condição climática, uma condição de local, por exemplo, poderia se a Ilha do Retiro estivesse abarrotada de gente, e não é esse o cenário. Só que o que vai precisar fazer? No futebol não se ganha de véspera, você tem que ir lá no dia e configurar e definir que você, de fato, não é só o favorito, mas você é o vencedor. O Fluminense vai precisar fazer isso contra o Sport. E acho que essa é a maior dificuldade, você jogar com a pressão. Eu cheguei a perguntar isso ao Fábio, a entrevista exclusiva com o Fábio tá aqui no Raiz Tricolor. Eu cheguei a perguntar isso pra ele, tipo assim, das dificuldades de jogar contra o Sport numa situação dessa, onde você é o amplo favorito que não é aceitável. Cada time que perdeu ponto pro Sport lamenta os pontos que perdeu. E lá no Maracanã a gente quase perdeu ponto. A gente estava empatando até o último minuto quando o Everaldo fez o segundo gol.
Então, o time vai ter que ter, acima de tudo, tranquilidade e poder de decisão. Não dá pra desperdiçar chances. Contra o Botafogo, o Fluminense teve uma pitadinha de sorte. O chute do Newton bateu no travessão, correu o risco com o Vitinho saindo cara a cara e com o Freitas tendo que salvar em cima da linha o chute do Savarino. Agora, o olhar, obviamente, se torna para algo mais positivo, né, se a gente for olhar para o jogo contra o Sport por aqui também. Óbvio, o Fluminense entra como favorito do jogo. E para fechar, vou botar aqui embaixo as odds da KTO. Quem viu as minhas apostas da KTO no último jogo, viu que eu gabaritei, né? Seja o gol do Germancano, seja a múltipla que eu fiz lá com a chance extra, que eu nem precisei da chance extra da KTO, né? A múltipla lá que eu fiz, colocando um gol do Bahia, um gol do Corinthians e um gol do Fluminense. Me dei bem. Claro, nem todo dia funciona assim. Botar as odds de Fluminense Sport, Fluminense obviamente favorito pro jogo. Se você quiser ir lá apostar, usa o link que tá aqui na descrição, mas lembre-se, para maior de 18 anos e é para você apostar aquilo que você pode perder. Então é isso, tá? Todas as informações de esporte Fluminense, às 5 da tarde a gente está ao vivo, já direto da Ilha do Retiro, então acompanha o jogo aqui com a gente. Beleza? Tamo junto, não se esquece de se inscrever aqui no canal, é muito importante a sua inscrição aqui no Raiz Tricolor, de deixar o like aqui embaixo também. Até a próxima, valeu!